Nossa, o mundo está cada vez mais barulhento, né? Tanta coisa disputando a nossa atenção, notificação, notícia, opinião. É difícil a gente conseguir um momento de paz, de silêncio. É verdade. E em meio a esse turbilhão todo, como a gente faz para ouvir uma voz mais sutil, como a voz de Deus? Pois é, essa é a questão, né? Como a gente se conecta com o divino em meio a tanta agitação. E a gente precisa nessa conexão. É ela que nos guia, que nos conforta, que nos dá força para seguir em frente. Exatamente. E por falar em ouvir a voz de Deus, em buscar essa paz interior, hoje a gente vai mergulhar em um estudo fascinante. A Segunda Vinda de Jesus Cristo, do Bruce McPherson. Ah, o Macpherson. É um autor que nos provoca a pensar, né? Sim. E nesse livro ele vai além de descrever o que vai acontecer quando Cristo voltar. Ele conecta essa esperança da segunda vinda com a nossa vida aqui e agora. É mesmo. E como ele faz essa conexão? Me Oh. explica melhor. Ele nos convida a pensar. Se a segunda vinda representa a vitória definitiva do bem, o triunfo da paz e da justiça, como a gente pode viver um pouco dessa paz, dessa justiça, no nosso dia a dia? Faz muito sentido. É como se a gente pudesse começar a construir o céu aqui na Terra. Exatamente. E essa construção começa, segundo Macpherson, buscando a Deus, abrindo o nosso coração para ouvir a sua voz. Legal? E ele dá dicas práticas pra gente fazer isso. Sim, ele começa falando da importância de criar um espaço de quietude. Tipo um detox digital, né? Desligar o celular, se desconectar um pouco do mundo. Isso mesmo, não precisa ser muito tempo, alguns minutos por dia já fazem diferença. É nesse silêncio que a gente consegue ouvir a voz de Deus. É nesse silêncio que a gente aquieta a mente, acalma as emoções e aí sim a gente se abre para ouvir a voz de Deus. Entendi. E além da quietude, o que mais ele sugere? A leitura da Bíblia também é fundamental. Ah, a Bíblia? Mas tem gente que acha a leitura da Bíblia meio chata, né? É, eu entendo. Mas a gente precisa encontrar uma forma de se conectar com a palavra de Deus que funcione pra gente. É verdade. Pode ser ler um capítulo por dia, meditar em um versículo. Ouvir podcasts bíblicos, participar de grupos de estudo. O importante é se alimentar da palavra. E quando a gente lê a Bíblia, é como se Deus estivesse falando diretamente com a gente, né? É como se a gente ouvisse seus conselhos, recebesse seu conforto, sua orientação. É exatamente isso. A Bíblia é um mapa para a vida, um guia que nos conduz pelos caminhos da paz, da sabedoria e do amor. E o McPherson também fala sobre a importância de servir ao próximo, né? Sim, servir ao próximo é colocar a fé em ação, é ajudar quem precisa, é amar o outro como a si mesmo. É como diz aquela frase, a fé sem obras é morta. É isso mesmo. E quando a gente serve ao próximo, a gente se liberta do egoísmo, a gente se conecta com algo maior que nós mesmos. E é nesse encontro com o outro, nesse serviço desinteressado, que a gente encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. E a verdadeira realização é como se a gente tocasse o coração de Deus. McPherson nos mostra que essa busca pela voz de Deus, essa caminhada de fé, não precisa ser solitária. A gente pode se apoiar, se inspirar, se encorajar mutuamente. Caminhando juntos, rumo à luz, rumo à paz, rumo ao amor. E essa união, essa fraternidade, é um reflexo do reino de Deus aqui na Terra. É a prova de que a promessa da segunda vinda já está se cumprindo nos nossos corações. Nos transformando em pessoas melhores, mais justas, mais compassivas. E essa transformação interior é o que realmente importa. É o que nos prepara para o encontro final com Cristo. Para o dia em que veremos, Ele face a face, em toda a sua glória. E nesse dia a gente vai poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena ter buscado a Deus, ter ouvido a sua voz, ter vivido em amor e em serviço ao próximo. E Ele vai nos receber de braços abertos e dizer, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Que momento lindo. E sabe, enquanto a gente conversava, me lembrei de um trecho do McPherson que me marcou muito. Qual trecho? Aquele que diz, a vida de Cristo será como um ladrão, uma surpresa para aqueles que não o esperam. Nossa, é verdade. Essa frase é impactante. Ela nos faz pensar, como estamos vivendo? Estamos preparados para esse encontro com Cristo? É um convite à vigilância, à preparação constante. É como se ele estivesse dizendo, não se distraiam, fiquem atentos, eu posso voltar a qualquer momento. E aí, a gente se pergunta, como eu posso intensificar minha busca por Deus hoje? Para que quando ele voltar, eu esteja pronto para recebê-lo. É a pergunta que todos nós deveríamos nos fazer, né? Como viver cada dia com a consciência da eternidade? E a resposta, meu amigo, está dentro de cada um de nós. Basta silenciarmos o mundo exterior e ouvirmos a voz suave e doce do Espírito Santo. É Ele que nos guia, que nos conduz à verdade.
Que privilégio a gente tem de ter acesso a essa voz, a essa sabedoria divina. É como ter um mapa para a vida eterna, um guia que nos conduz pelos caminhos da paz, do amor e da justiça. E esse mapa, essa bússola, está disponível para todos. Basta a gente abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para os seus ensinamentos, para o seu amor infinito. Que mensagem poderosa. A gente podia passar horas aqui falando sobre isso, mas acho que já demos bastante pano para manga para os nossos ouvintes refletirem. Com certeza. Mas antes de encerrar essa primeira parte do nosso mergulho, eu queria deixar uma pergunta para nossa audiência. Pode mandar. Se você soubesse que Cristo voltaria amanhã, o que você faria? Como você se prepararia para esse encontro? Uau, que provocação. Porque essa pergunta vai ecoar na mente dos nossos ouvintes por um bom tempo. E é com essa reflexão que a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho na obra A Segunda Vinda de Jesus Cristo, do Bruce McPherson. Voltamos em breve com muito mais insights e reflexões inspiradoras. Fiquem ligados. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho na obra A Segunda Vinda de Jesus Cristo, do Bruce McPherson. Na primeira parte, a gente viu como a promessa da volta de Cristo nos impulsiona a buscar uma vida mais próxima de Deus, mais conectada com a sua voz. É verdade. Conversamos sobre como silenciar esse turbilhão de informações que a gente recebe o tempo todo, para abrir espaço para a voz de Deus. Lembra da importância da quietude, da oração, da leitura da Bíblia. Sim, e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nos detalhes da segunda vinda. Você lembra que o McPherson descreve esse evento de forma bem detalhada. Ele destaca 24 aspectos específicos e alguns deles são de arrepiar. 24 aspectos. Nossa, ele realmente se dedicou a desvendar os mistérios desse grande dia. Mas me conta, quais desses aspectos mais te chamaram a atenção? Olha, um que me deixou bem pensativo foi a descrição da volta de Cristo como um ladrão, que chega de surpresa, sem aviso prévio. É mesmo. Me lembrou daquela passagem bíblica que diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Faz sentido. É como se ele estivesse nos alertando para a gente estar sempre preparado, vigilante. Porque a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Exatamente. E essa ideia de estarmos preparados não é para causar medo ou ansiedade, não. É para nos motivar a viver cada dia com mais intensidade e mais propósito. Isso. É para a gente se lembrar que a nossa verdadeira morada é no céu. Concordo. É como se essa consciência da volta de Cristo nos impulsionasse a viver de forma mais autêntica, mais conectada com os valores do reino de Deus. Sem dúvida. E por falar em valores do reino, outro aspecto que o McPherson destaca é a separação entre os justos e os ímpios no dia do juízo final. Sim, a gente até comentou sobre isso na primeira parte, mas vale a pena a gente se aprofundar mais. Com certeza. É como se naquele dia todos os nossos segredos viessem à tona e a gente tivesse que prestar contas diante de Deus por tudo que fizemos, pensamos e falamos. É um momento solene, né? De grande responsabilidade. É, o chamado mudança, a conversão. A gente precisa buscar uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. E essa busca, essa transformação interior é um processo contínuo. Exige esforço, disciplina e, acima de tudo, fé. Fé na promessa de que Cristo voltará para nos buscar e nos levar para a morada eterna que Ele está preparando para nós. E essa certeza, essa esperança é o que nos impulsiona a seguir em frente, a perseverar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É o que nos dá força para não desistir da nossa fé. E você lembra daquela parábola que Jesus contou, a parábola do joio e do trigo? Sim, lembro. A separação entre os justos e os ímpios me fez lembrar dela. Verdade. Jesus comparou o reino de Deus a um campo onde o trigo, que representa os justos, cresce junto com o joio, que representa os ímpios. E a separação entre eles só acontece no final dos tempos, na colheita. Exatamente. E a segunda vinda de Cristo vai ser justamente esse momento da grande colheita. Os justos serão recolhidos para o celeiro celestial e os ímpios serão lançados no fogo eterno. Nossa, que imagem forte. É como se a gente estivesse vivendo nesse grande campo, onde o bem e o mal crescem lado a lado. E a nossa escolha, a nossa forma de viver, define se seremos trigo ou joio. É isso aí. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a chance de escolher, de se arrepender, de mudar de vida. Ele nos ama tanto que nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de decidir qual caminho seguir. Que é bom saber disso. Mas é uma responsabilidade enorme, né? Cada dia, cada escolha, a gente está definindo o nosso destino eterno. E aí, qual caminho você quer trilhar? Quer estar com Cristo na glória eterna? Ou prefere enfrentar as consequências de uma vida longe dele? É a pergunta que a gente precisa se fazer. E responder com sinceridade, com o coração aberto. Essa busca pela resposta nos leva a outro aspecto fascinante da segunda vinda, a promessa da vida eterna, da felicidade plena ao lado do nosso Criador. A vida eterna, um tema que sempre fascinou a humanidade. Mas como será essa vida? O que a gente vai fazer na eternidade? O McPherson descreveu a morada celestial como um lugar de paz, de alegria, de amor incondicional.
Um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Nossa, é difícil imaginar como será, né? Mas me conforta saber que será um lugar de paz, de alegria, de amor. E que estaremos na presença de Deus, desfrutando da sua companhia para sempre. Sabe, essa é a esperança da vida eterna e me faz lembrar de um trecho da Bíblia que me toca profundamente. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Que lindo! É como se Jesus estivesse dizendo: não se preocupem, meus filhos, estou preparando um lugar especial para cada um de vocês na casa do meu pai. É comovente pensar que ele está cuidando de cada detalhe, preparando tudo com amor para nos receber. É emocionante mesmo. E essa promessa de um lugar especial na casa do pai nos leva a outro ponto importante que o Macpherson aborda: o arrebatamento da igreja. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, já. Mas confesso que ainda tenho algumas dúvidas sobre como esse evento vai acontecer. O que o Macpherson nos diz sobre isso? Ele argumenta, com base em suas pesquisas bíblicas, que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Isso, a grande tribulação vai ser um período de muita perseguição e sofrimento que a humanidade vai enfrentar antes da volta de Cristo. Mas, segundo Macpherson, os cristãos serão poupados disso. Então quer dizer que, de repente, num piscar de olhos, os cristãos serão arrebatados, levados para o céu. E só então a grande tribulação vai começar. É isso mesmo, é um evento que divide opiniões entre os estudiosos da Bíblia, mas o Macpherson defende essa tese. Eles se baseiam em algumas passagens bíblicas, como 1 Tessalonicenses 4.17. Entendi. Mas, e aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação? Quais argumentos eles usam? Eles se baseiam em outras passagens, como Apocalipse 7.9, 14, que descreve uma grande multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono de Deus após a grande tribulação. Ou seja, há diferentes interpretações dentro do cristianismo. Realmente é um tema complexo, com diferentes pontos de vista, mas eu acho que o mais importante é que estejamos preparados para a volta de Cristo, vivendo uma vida de santidade, de amor e de serviço ao próximo. Concordo plenamente. No fim das contas, o que realmente importa é a nossa relação com Deus, a nossa busca por santidade e nosso compromisso com a sua vontade. É sobre vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo, né? Exatamente, refletindo o seu amor e a sua graça em tudo que fazemos. E é nesse processo de transformação que a gente encontra a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira realização. Porque quando nos entregamos a Deus de todo o coração, Ele nos capacita a viver uma vida abundante, cheia de propósito e de significado. E essa vida abundante não se limita a este mundo, ela se estende para a eternidade. Para a glória celestial que nos aguarda ao lado de Cristo. E sabe, essa conversa me fez pensar em um aspecto da segunda vinda que o Macpherson menciona e que às vezes passa despercebido: a recompensa dos fiéis. Recompensa dos fiéis. Ele fala sobre como Cristo voltará com recompensas para aqueles que o serviram fielmente. Sério. Ele fala sobre recompensa, me fala mais sobre isso. Ele cita várias passagens bíblicas que falam sobre as recompensas que os cristãos receberão no céu. Ele não entra em detalhes específicos sobre a natureza dessas recompensas, mas deixa claro que elas serão proporcionais à nossa fidelidade a Cristo. Ou seja, quanto mais a gente se dedica a Deus, mais a gente será recompensado no céu. É uma boa analogia. É. Mas é importante lembrar que a nossa busca por agradar a Deus não deve ser motivada só pela promessa de recompensas. Mas sim pelo amor que a gente tem por Ele. Exatamente. O verdadeiro cristão serve a Deus por amor, por gratidão pela salvação que Ele nos concedeu. É como um filho que obedece aos pais, não por medo de punição, mas por amor e respeito. Perfeito. Mas é claro que a promessa de recompensas é um incentivo a mais para a gente se dedicar a Deus de todo o coração. Saber que seremos recompensados por nossa fidelidade nos enche de alegria e esperança. E essa esperança nos impulsiona a seguir em frente, a perseverar na fé, a jamais desistir da nossa caminhada com Cristo. Sabe, essa conversa sobre as recompensas celestiais me fez lembrar de um trecho da Bíblia que me toca profundamente. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostraste servindo aos santos e ainda o serviço. Que lindo! Essa passagem nos assegura que Deus jamais se esquece dos nossos esforços em servi-lo. Saber que cada pequeno ato de amor, cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento que a gente oferece em nome de Cristo será recompensado por QUES. É algo que me motiva a viver cada dia com mais intensidade e propósito. E essa motivação, essa paixão por servir a Deus, é o que realmente importa. Afinal, de que adianta a gente conhecer todos os detalhes sobre a segunda vinda de Cristo se a gente não estiver vivendo uma vida transformada pelo seu amor. É verdade. O conhecimento sem a prática é vazio, sem sentido. A gente precisa colocar em prática tudo que aprende, se tornando verdadeiros discípulos de Cristo. Refletindo o seu amor e a sua graça em tudo que a gente faz. E é nesse processo de transformação que encontramos a verdadeira alegria.
a verdadeira paz, a verdadeira realização. Porque quando a gente se entrega a Deus de todo o coração, Ele nos capacita a viver uma vida abundante, cheia de propósito e significado. E essa vida abundante não se limita a este mundo. Ela se estende para a eternidade, para a glória celestial que nos aguarda ao lado de Cristo. E é essa esperança que nos move, que nos inspira, que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo em meio às dificuldades e provações. Sabe, essa conversa me fez pensar em outro aspecto fascinante da segunda vinda de Cristo, o fim do sofrimento e da dor. É verdade. O Macpherson descreve a nova terra, que será criada após o milênio, como um lugar de paz e alegria eterna. Um lugar onde não haverá mais lágrimas, morte ou doenças. Nossa, que visão maravilhosa! Imagina viver em um mundo sem sofrimento, onde a dor é apenas uma lembrança distante. Seria a realização completa do plano de Deus para a humanidade. A restauração perfeita da criação, o retorno ao Éden perdido. Mas como Macpherson justifica essa crença na nova terra, ele se baseia em textos bíblicos. Sim, ele cita passagens como Apocalipse 21 e 22, que descrevem a Nova Jerusalém descendo do céu. Um lugar de beleza e esplendor inigualáveis, onde Deus habitará com o seu povo para sempre. Exatamente. E essas passagens nos enchem de esperança e consolo. Saber que um dia estaremos livres de todo sofrimento e viveremos em eterna comunhão com Deus é algo que nos motiva a perseverar na fé, mesmo em meio às dificuldades da vida presente. E essa esperança, essa certeza de que um futuro glorioso nos aguarda é o que nos impulsiona a vivermos com mais amor, compaixão e generosidade. Afinal, se a gente sabe que um dia estaremos livres de toda dor e sofrimento, por que não começar a construir um mundo melhor aqui e agora? Refletindo o amor de Deus em nossas ações e atitudes. Isso aí. A esperança da nova terra não deve nos levar à passividade. A gente precisa ser agente de transformação, trabalhar para aliviar o sofrimento e promover a justiça no mundo. Exatamente. E essa atitude de compaixão e solidariedade é um reflexo do reino de Deus que já está sendo instalado em nossos corações, nos preparando para a glória que nos aguarda. E sabe, essa conversa sobre a nova terra me fez lembrar de uma pergunta que me intriga há muito tempo. Como serão nossos corpos na eternidade? Essa é uma pergunta que todos nós já nos fizemos. O que Macpherson diz sobre isso? Ele explica que os cristãos receberão corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressurreto do Cristo. Corpos glorificados. Serão corpos perfeitos, livres de doenças, imperfeições e limitações. Corpos espirituais, capazes de se mover com liberdade e agilidade, sem as restrições da matéria. Uau! É incrível pensar que teremos corpos perfeitos, livres de todas as dores e enfermidades que nos afligem neste mundo. Mas como serão esses corpos glorificados? Eles serão parecidos com os nossos corpos atuais. O Macpherson não entra em muitos detalhes, mas ele destaca que esses corpos glorificados serão incorruptíveis, ou seja, não estarão sujeitos à decadência ou à morte e serão adaptados à vida na nova terra, um lugar de beleza e perfeição inigualáveis. Para fundamentar essa crença nos corpos glorificados, ele cita passagens como 1 Coríntios 15, que descreve a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos dos cristãos que estiverem vivos na volta de Cristo. Lembra essa passagem? Paulo compara nossos corpos atuais às sementes que são plantadas na terra e que, ao germinar, se transformam em plantas completamente diferentes. É uma analogia perfeita para ilustrar a transformação que nossos corpos sofrerão na ressurreição. É verdade, que notícia animadora. Saber que mesmo que nossos corpos atuais estejam sujeitos à doença, à dor e à morte, um dia receberemos corpos novos, perfeitos e eternos. É realmente uma promessa que nos enche de esperança e alegria e nos liberta do medo da morte. Porque sabemos que a morte não é o fim, mas sim uma passagem por uma vida gloriosa ao lado de Cristo. E essa fé na ressurreição é a base da nossa esperança cristã. O alicerce que nos sustenta em meio às provações da vida presente. E por falar em vida presente, essa conversa sobre a nova terra e os corpos glorificados me fez pensar em outro aspecto da segunda vinda que o Macpherson menciona e que mexe muito com a gente: o fim do tempo. O fim do tempo. Ele destaca que após o estabelecimento da nova terra, o tempo como a gente conhece vai deixar de existir. Na eternidade, não haverá mais dias, meses ou anos. Viveremos em um estado de plenitude e atemporalidade. Que conceito intrigante. Imagina só viver em um lugar onde o tempo nem existe, onde o passado, o presente e o futuro se fundem em um eterno agora. Será algo totalmente diferente da nossa experiência terrena. Onde a gente está preso à linearidade do tempo. Mas como o Macpherson justifica essa crença no fim do tempo, ele se baseia em textos bíblicos. Claro. Ele cita passagens como Apocalipse 21.6, que diz: "E disse-me, e está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." Ou seja, Deus, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, estará presente em toda a eternidade. Transcendendo as limitações do tempo. Entendi. Ou seja, viver em comunhão com Deus significa viver em um estado de atemporalidade, onde o tempo não tem mais poder sobre nós. Que ideia fascinante.
Saber que um dia a gente vai estar livre das amarras do tempo, vivendo em plena comunhão com Deus, nos enche de alegria e expectativa. E essa expectativa nos motiva a viver cada dia com mais intensidade, aproveitando cada momento como um presente de Deus. Porque sabemos que a eternidade nos aguarda. É verdade. E por falar em eternidade, o Macpherson nos lembra de um outro aspecto muito especial da vida eterna: o reencontro com mentes queridos que já partiram. É verdade. Imagina só a alegria de rever aqueles que amamos e que já partiram para a eternidade. Esse é um dos aspectos da vida eterna que mais me emociona. Saber que um dia a gente vai rever aqueles que amamos, livres de toda dor, sofrimento e tristeza, me enche de paz e consolo. Mas me diz uma coisa: como será esse reencontro? O Macpherson nos dá detalhes de como será. Ele não entra em detalhes específicos, mas ele deixa claro que o reencontro com nossos entes queridos será um momento de grande alegria e celebração. Que bom saber disso. Mas e como a gente vai reconhecer nossos entes queridos na eternidade? Ele explica que reconheceremos nossos entes queridos na eternidade, mesmo que eles tenham morrido há muito tempo. Nossos espíritos são eternos e nossa identidade será preservada na ressurreição. A ideia de reencontrar aqueles que amamos, livres de toda dor e tristeza, em um lugar perfeito, onde a alegria reinará para sempre, me enche de esperança e consolo. É realmente emocionante. E essa promessa nos consola em meio à dor da separação, nos dando força para seguir em frente, sabendo que um dia estaremos reunidos novamente com aqueles que amamos. E sabe, essa conversa me fez lembrar de uma passagem bíblica que expressa essa esperança de forma linda. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa passagem nos assegura que na eternidade, toda a dor e sofrimento que a gente experimenta nesta vida terrena serão apenas uma lembrança distante. É realmente reconfortante saber que um futuro glorioso nos aguarda. Um futuro onde a alegria e o amor reinarão para sempre. E essa certeza nos motiva a viver cada dia com mais intensidade, espalhando o amor de Deus por onde a gente passa, construindo um mundo melhor para nós e para as futuras gerações. Afinal, a esperança da eternidade não deve nos levar à facilidade. A gente precisa ser agente de transformação, trabalhando para aliviar o sofrimento e promover justiça no mundo. Com certeza. E essa atitude de compaixão e solidariedade é um reflexo do reino de Deus que já está sendo instaurado em nossos corações, nos preparando para a glória que nos aguarda. Sabe, essa conversa me fez pensar em outro aspecto fascinante da segunda vinda de Cristo: o julgamento final. O julgamento final. É um tema que causa temor e apreensão em muitas pessoas. O que Macpherson nos diz sobre esse julgamento? Ele explica que o julgamento final será conduzido por Jesus Cristo, que julgará cada pessoa de acordo com suas obras e com a sua fé. E aqueles que forem considerados culpados, os ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo e viveram em pecado, serão condenados ao lago de fogo, um lugar de sofrimento eterno. Nossa, que destino terrível! É realmente assustador pensar na possibilidade de alguém ser condenado ao sofrimento eterno. E é realmente um destino que ninguém deseja. Mas é importante lembrar que Deus não deseja a condenação de ninguém. Ele nos ama e deseja que todos se arrependam e se voltem para Ele. Mas se Deus nos ama tanto assim, por quê? Ele permite que as pessoas sofram no inferno. Essa pergunta sempre me deixou confusa. Essa é uma pergunta complexa que teólogos debatem há séculos. O que a gente pode dizer é que Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E quando a gente escolhe o mal, a gente se afasta de Deus e sofre as consequências de nossas escolhas. Entendi. Ou seja, o inferno não é um lugar para onde Deus envia as pessoas, mas sim o estado de separação eterna de Deus, que é consequência de nossas próprias decisões. Exatamente. E essa realidade nos convida a refletir sobre a importância de nossas escolhas e a urgência de nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para Cristo enquanto ainda há tempo. E essa mensagem de arrependimento e salvação é a essência do Evangelho, né? Boa notícia que a gente deve compartilhar com o mundo inteiro. É verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E essa missão de anunciar o Evangelho é a responsabilidade de todos os cristãos. A gente é chamado para ser luz do mundo, sal da terra. E essa missão se torna ainda mais urgente diante da proximidade da volta de Cristo. O tempo está se esgotando. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É verdade. A gente precisa se conscientizar da urgência de anunciar o Evangelho, de compartilhar a mensagem de amor e salvação de Cristo com o mundo inteiro. E essa urgência nos impele a sermos mais ousados na nossa fé, mais corajosos no nosso testemunho, mais dedicados à obra de Deus. Afinal, a salvação de almas é a tarefa mais importante que a gente tem para realizar nesta vida. E essa tarefa se torna ainda mais gratificante quando vemos pessoas se convertendo a Cristo, experimentando a transformação que só Ele pode proporcionar. E essa transformação que realmente importa, pois é a garantia de que estaremos preparados para a volta de Cristo, prontos para encontrá-lo face a face em toda a sua glória. E esse encontro, meu amigo, será a culminação de todas as nossas esperanças.
a realização de todos os nossos sonhos, a entrada definitiva no reino eterno de Deus. Isso aí. Essa conversa sobre o julgamento final me fez pensar em uma pergunta que me intriga há muito tempo. O que acontecerá com aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Como Deus vai julgar essas pessoas? Essa é uma pergunta complexa que teólogos debatem há séculos. O que a gente pode dizer é que Deus é justo e amoroso, e ele julgará cada pessoa de acordo com a luz que recebeu. Ou seja, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus serão julgados de acordo com a sua consciência, com os princípios morais que Deus implantou em seus corações. Entendi. É como se Deus levasse em consideração as circunstâncias de cada pessoa, a oportunidade que ela teve de conhecer a verdade. Mas, mesmo assim, é difícil imaginar como Deus vai julgar aqueles que nunca tiveram contato com o Evangelho. É verdade. A Bíblia não nos dá detalhes específicos sobre como esse julgamento será realizado, mas a gente pode confiar na justiça e na misericórdia de Deus. E essa confiança nos liberta do medo e da ansiedade, nos permitindo viver com paz e serenidade, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E essa paz, essa serenidade é um reflexo do reino de Deus que já está presente em nossos corações, nos preparando para a glória que nos aguarda. E, sabe, essa conversa me fez pensar em outro aspecto fascinante da segunda vinda de Cristo: o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Sim. O Macpherson descreve esse novo universo como um lugar de beleza e perfeição inimagináveis, onde a presença de Deus será plena e constante. Nossa, que visão extraordinária. Imagina só, viver em um lugar onde a beleza, a harmonia e a paz reinam absolutas seria a realização completa do plano de Deus para a criação. O ápice da história da redenção, a vitória definitiva do bem sobre o mal. Mas como Macpherson justifica essa crença em um novo céu e uma nova terra, ele se baseia em textos bíblicos. Com certeza. Ele cita passagens como Isaías 65.17 e Apocalipse 21.1. Que descrevem a criação de um novo céu, de uma nova terra, onde a justiça habitará e a presença de Deus será manifesta em toda a sua plenitude. Exatamente. Que incrível. Essas passagens me enchem de esperança e expectativa. Eu sei que um futuro glorioso nos aguarda, um futuro onde a beleza, a paz e a alegria serão eternas. E essa esperança nos motiva a viver cada dia com mais intensidade, buscando sempre agradar a Deus em tudo que fazemos, porque sabemos que um dia estaremos nesse novo céu e nessa nova terra, desfrutando da sua presença para sempre. E essa certeza nos liberta do medo e da ansiedade, nos dando força para enfrentar os desafios da vida presente, porque sabemos que um futuro glorioso nos aguarda. E sabe, essa conversa me fez pensar em uma pergunta que me intriga há muito tempo. Como será a nossa vida na eternidade? O que a gente vai fazer? Como será o nosso dia a dia? É uma pergunta que todos nós já nos fizemos, mas infelizmente o Macpherson não entra em detalhes específicos sobre como será a nossa vida na eternidade. É verdade, mas ele deixa claro que será um estado de felicidade e plenitude incomparáveis e que a gente vai servir a Deus de maneiras que nem podemos imaginar agora, desfrutando da sua presença e da sua glória de forma plena e constante. Ou seja, a vida na eternidade vai ser uma aventura sem fim, repleta de descobertas, aprendizados e experiências maravilhosas. Que animador. Essa perspectiva nos enche de entusiasmo e alegria, porque sabemos que a vida não termina com morte, mas sim se transforma em algo ainda mais grandioso e maravilhoso. E essa certeza nos motiva a viver cada dia com mais intensidade, buscando sempre crescer em graça e conhecimento, nos preparando para a glória que nos aguarda. E essa preparação envolve muito mais do que apenas aguardar passivamente pela volta de Cristo, né? Sim, envolve uma mudança de vida, um compromisso com a verdade, uma busca constante pelo conhecimento de Deus e um desejo ardente de servir ao próximo. É sobre vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo, refletindo o seu amor e a sua graça em tudo que a gente faz. Exatamente. E é nesse processo de transformação que encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira realização. Porque quando a gente se entrega a Deus de todo o coração, Ele nos capacita a viver uma vida abundante, cheia de propósito e de significado. E essa vida abundante não se limita a este mundo, ela se estende para a eternidade, para a glória celestial que nos aguarda ao lado de Cristo. E é essa esperança que nos move, que nos inspira, que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo em meio às dificuldades e provações. É verdade. E, sabe, essa conversa me fez pensar em um último ponto que o Macpherson menciona: a importância de estarmos vigilantes e preparados para a volta de Cristo. Ele enfatiza a necessidade de estarmos preparados, porque ela pode acontecer a qualquer momento. Exatamente. E como a gente pode se preparar para esse grande dia? O que podemos fazer para estarmos prontos para o retorno de Cristo? Boa pergunta. O Macpherson nos dá algumas dicas práticas. Como manter uma vida de oração constante, estudar a Bíblia com diligência, viver em santidade, amar ao próximo e compartilhar o Evangelho com o mundo. Ou seja, a preparação para a volta de Cristo envolve muito mais do que apenas esperar passivamente por ela.
envolve uma transformação de vida, um compromisso com a vontade de Deus e um desejo ardente de agradá-lo em tudo o que fazemos. E essa transformação, essa busca por santidade é o que realmente importa. Afinal, de que adianta a gente conhecer todos os detalhes sobre a segunda vinda de Cristo se não estivermos vivendo uma vida transformada pelo seu amor? É verdade. O conhecimento sem a prática é vazio, sem sentido? A gente precisa colocar em prática tudo o que aprende, se tornando verdadeiros discípulos de Cristo, refletindo seu amor e a sua graça em tudo que a gente faz. E é nesse processo de transformação que encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira realização. Porque quando a gente se entrega a Deus de todo o coração, Ele nos capacita a viver uma vida abundante, cheia de propósito e significado. E essa vida abundante não se limita a este mundo. Ela se estende para a eternidade, para a glória celestial que nos aguarda ao lado de Cristo. E é essa esperança que nos move, que nos inspira, que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo em meio às dificuldades e provações. É verdade. E sabe, enquanto você falava, me veio à mente o outro aspecto da segunda vinda que o McPherson menciona: a glorificação de Deus. Ele descreve a volta de Cristo como um momento em que Deus será glorificado de forma suprema, e toda a criação o adorará. Sim. A glorificação de Deus é o objetivo final de todas as coisas, o propósito para o qual fomos criados. É emocionante pensar nesse momento em que toda a criação se curvará diante da majestade de Deus, reconhecendo a sua grandeza e o seu poder. E que privilégio será poder testemunhar esse momento grandioso, ver Deus sendo exaltado e adorado por toda a eternidade. Com certeza. E essa glorificação de Deus será tão intensa, tão majestosa, que todas as outras maravilhas da eternidade parecerão insignificantes em comparação. É como se a glória de Deus fosse um sol que ofuscasse todas as outras estrelas. Um oceano que engolfasse todos os rios e mares. E nós, como criaturas redimidas, teremos o privilégio de contemplar essa glória de perto, de nos banhar nessa luz eterna, de nos perder nesse oceano de amor infinito. É uma perspectiva que nos enche de admiração, reverência e gratidão. E essa gratidão nos impele a vivermos cada dia com mais intensidade, buscando sempre honrar e glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Afinal, o propósito da nossa existência é glorificar a Deus. E essa glorificação atingirá o seu ápice na eternidade, quando estaremos na sua presença para sempre. E essa certeza nos enche de alegria e esperança, nos dando força para enfrentar os desafios da vida presente. Porque sabemos que um futuro glorioso nos aguarda, um futuro onde a glória de Deus será plena e eterna. E sabe, enquanto você falava, me veio à mente uma pergunta que gostaria de fazer, e que acho que muitos dos nossos ouvintes também devem se questionar. Como podemos ter certeza de que estaremos entre os salvos, entre aqueles que desfrutarão da glória eterna ao lado de Cristo? Essa é uma pergunta fundamental, que todos nós devemos nos fazer, e a resposta é simples, mas profunda. A nossa salvação depende da nossa fé em Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo. Sim. Ter fé em Jesus Cristo significa reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e nos dando a vida eterna. Ou seja, a nossa salvação não depende de nossas obras, de nossos méritos, mas sim da graça de Deus, que nos é concedida por meio da fé em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Que somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, mas é um presente de Deus. Exatamente, como está escrito em Efésios 2:8-9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É uma mensagem libertadora. Saber que a nossa salvação depende unicamente da graça de Deus e não de nossos próprios esforços nos enche de paz e segurança. E essa paz, essa segurança é o que nos permite viver com alegria e confiança, sabendo que, independente das circunstâncias, estamos seguros nas mãos de Deus. E essa segurança nos impulsiona a viver uma vida de gratidão, buscando sempre agradar a Deus em tudo que a gente faz, como forma de expressar o nosso amor e reconhecimento por tudo que Ele fez por nós. E essa vida de gratidão se manifesta em atitudes práticas. O amor ao próximo, a compaixão pelos necessitados, o perdão para com aqueles que nos ofenderam, a busca pela justiça e pela paz. Ou seja, a nossa fé em Jesus Cristo não se limita a uma crença intelectual, mas se traduz em ações concretas, que refletem o amor de Deus em nossas vidas. É verdade. Essa transformação, essa busca por santidade, mostra pra gente que a graça de Deus está agindo, nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. Essa certeza nos enche de alegria, de esperança e nos dá força para continuar na fé, mesmo com as dificuldades da vida. Por falar em certeza, sabe o que me veio à mente agora? Aquele trecho de Romanos 8 que é tão forte. Porque estou certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma promessa incrível mesmo, saber que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Ufa, que alívio. A gente pode respirar tranquilo e dizer, tô seguro, nada pode me ameaçar.
O amor de Deus me protege completamente. Verdade. E essa certeza nos leva a viver uma vida totalmente entregue a Deus, confiando nele, descansando no seu amor e buscando sempre a sua vontade. E essa busca pela vontade de Deus nos conduz a uma vida de santidade, de crescimento espiritual, de transformação interior. É isso que nos prepara para a glória que nos espera. E essa preparação é muito mais do que ficar esperando passivamente a volta de Cristo, não é? Muito mais. É mudar de vida, se comprometer com a verdade, buscar conhecer mais a Deus e ter um desejo enorme de servir ao próximo. É viver como um verdadeiro discípulo de Cristo, mostrando o seu amor, a sua graça e a sua justiça em tudo que a gente faz. É nesse caminho de transformação que a gente encontra a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira realização, porque quando a gente se entrega a Deus de corpo e alma, Ele nos dá a capacidade de viver uma vida abundante. Uma vida com um propósito, com um significado. E essa vida abundante não se limita só a este mundo. Ela continua na eternidade, na glória celestial que nos espera ao lado de Cristo. É essa esperança que nos guia, que nos inspira, que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Pensando em tudo que a gente conversou hoje sobre a segunda vinda de Cristo, sobre os mistérios e as promessas, a obra do Bruce McPherson realmente nos faz pensar sobre a nossa vida, as nossas escolhas e a nossa relação com Deus. Com certeza. A segunda vinda de Cristo não é só um evento que vai acontecer no futuro. É uma realidade que deve impactar nossa vida agora, nos motivando a buscar a santidade, a amar o próximo e a viver em constante comunhão com Deus. Que a certeza da volta de Cristo nos inspira a viver cada dia com mais intensidade, buscando sempre a santidade, o amor e a justiça, para a gente estar preparado para o grande dia do encontro com o nosso Senhor. E que a glória de Deus brilhe nas nossas vidas, nos transformando em instrumentos da sua graça e nos guiando para a eternidade gloriosa que nos espera. É com essa mensagem de esperança, meus amigos, que a gente encerra o nosso mergulho na obra do Bruce McPherson, a segunda vinda de Jesus Cristo. Esperamos que essa jornada tenha sido inspiradora e enriquecedora para vocês. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima.